Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Hoje eu estou aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, na qual nós usamos a revista da editora Betel. E esse terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando aqui sobre o Sermão do Monte. Estamos com uma série de estudos aqui sobre o Sermão do Monte, aqui comentada pelo bispo Abner Ferreira. Estamos aqui tratando de assuntos importantes que Jesus deixou escrito no livro de Mateus e no livro de Lucas. Aleluia! Sobre o Sermão do Monte. São lições abençoadoras. E eu tenho certeza que aqueles que estão acompanhando desde o início estão aprendendo e compreendendo a palavra de Deus. Mas antes da gente dar início à nossa aula, nossa pré-aula, eu quero aqui desde já agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no nosso canal, você que tem compartilhado, curtido, comentado, orado por nós, de alguma forma você tem nos ajudado a promover a palavra de Deus. Continue aqui conosco, convide outras pessoas para se inscrever no nosso canal, porque assim você vai estar abençoando a obra do Senhor. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a vir fazer parte do canal do Pastor Edre. Você que tem interesse em aprender a palavra de Deus, esse é o canal certo para você se inscrever. Deixe um comentário a cidade que você está falando e assim que possível eu responderei. Vamos para a nossa aula? A lição de número 10 será lecionada no próximo dia 4 de setembro, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e nas demais igrejas que assim aderem aos ensinamentos da editora Betel. Texto áureo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Verdade aplicada. Viver com qualidade glorifica a Deus e inclui confiança em nosso Pai Celestial e priorizar o reino de Deus e a sua justiça. É o objetivo da lição, ensinar que confiar em Deus é arma contra a ansiedade, destacar cuidados de Deus para com os seus, apresentar como podemos vencer a ansiedade. Então, nós temos aqui nos objetivos uma arma, os cuidados de Deus e como vencer a ansiedade. Texto de referência, Mateus capítulo 6, verso 25, 26 e 27. Se você não tem uma revista, procure a Bíblia aí e vamos acompanhar o texto. Vamos lá. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos com a vossa quanto à vossa vida. Cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Uma pergunta. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Uma pergunta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? Mais uma pergunta que Jesus nos faz. Introdução. Mais uma vez, o Conselho Divino nos instrui a confiarmos em Deus, pois Ele nos ama e é poderoso para prover tudo o que necessitamos. Nesta parte do Sermão da Montanha, o Senhor trata da preocupação excessiva com as coisas materiais. Mateus 6, 25. Então, aqui nossa introdução. Você que está acompanhando aqui as lições, a lição de número 10 é uma continuidade, ou seja, pode ser considerado um desdobramento da lição de número 9, na qual nós estudamos sobre tesouro no céu, a candeia e a busca pelo reino. Jesus está aqui ensinando seus discípulos a priorizar o reino de Deus, a investir nos locais certos, investir no reino de Deus, porque nós estamos acumulando no reino espiritual. Jesus está aqui ensinando eles a evitar a acumular tesouros onde a traça, a ferrugem, o ladrão vem e destroem tudo. Então, Jesus estava dizendo que ao investir o nosso tempo, a investir aquilo que temos na terra, em locais onde pode haver penetração, onde pode haver seres, pessoas para nos roubar, traça para corroer. Então, Jesus está dizendo aqui que nós precisamos investir no reino de Deus, investir de maneira correta o nosso tempo, a nossa vida, porque fazendo assim,
com certeza nós estaríamos acumulando tesouro no céu. Então Jesus estava aqui dando esses indicativos aqui aos seus discípulos, estava ensinando, e as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, Jesus não estava condenando aqui quem busca a riqueza, Jesus estava aqui condenando aquele que busca a riqueza de maneira excessiva e que está mais preocupado com as coisas materiais do que com as coisas espirituais, tem investido tudo que tem neste mundo, onde tudo é perecível, e não tem investido nas coisas eternas, que são as coisas celestiais. Então, nós estudamos aqui na lição de número 9, e na lição de número 10, Jesus vai continuar esse assunto, falando aqui sobre a solicitude da vida, e a solicitude da vida vai falar para nós sobre a depressão, sobre a ansiedade, na verdade, sobre a ansiedade, uma doença que já atinge aí mais de 19 milhões de brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que lidera o ranking de pessoas com mais transtorno de ansiedade, ou seja, quase 9% da população sofre de algum transtorno de ansiedade. Então, isso nós precisamos tratar esse assunto, porque nós precisamos ajudar algumas pessoas que estão passando por esse processo e até mesmo pessoas não cair nesta cilada de ansiedade. Então, irmão, a Bíblia ela tem resposta para tudo, a Bíblia ela tem ensinamento para qualquer área de nossas vidas, enquanto os consultórios estão cheios aí de pessoas procurando tratamento terapêutico para consertar suas vidas, para melhorar a sua vida mental, a sua saúde mental, a Bíblia já tem ensinamentos aqui para nos ajudar. Então, talvez vocês se perguntem, pastor Edri, a ansiedade é algo novo, é algo moderno, do século XX. Não. A ansiedade, ela, desde o início da humanidade, a ansiedade ela vem acompanhando os seres humanos. Porém, nós temos alguns indicativos de Jesus aqui, como combater e como evitá-la. É claro que hoje, com as tecnologias de smartphone, de computador, hoje a correria do dia a dia, vai para lá, não vai para cá, é claro que isso potencializou aí a ansiedade. E também nós estamos acabando de sair, na verdade, saímos totalmente de uma pandemia onde muitas pessoas foram infectadas, pessoas perderam ali entes queridos, pessoas estão com medo, ainda tem pessoas com medo, tem pessoas que estão com medo do futuro, das finanças. Então ainda tem muitas pessoas que foram acometidas por essa enfermidade, por essa infecção, e com isso potencializou aí os graus de ansiedade. Quantos e quantos profissionais da saúde, por sobrecarga de trabalho excessivo, durante a pandemia, tratando de pessoas, vendo pessoas morrer, até mesmo amigo, parente, adquiriram esta doença, a ansiedade. Então, nós precisamos aqui tratar com a palavra de Deus, e também temos ferramenta aqui de como evitar a ansiedade. Agora eu te pergunto, você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que sofre de algum transtorno de ansiedade? Porque a gente precisa diagnosticar a pessoa. Então, essa pessoa que está desenvolvendo ansiedade tem algumas características. Eu separei aqui algumas características, ou seja, alguns sintomas da pessoa que está desenvolvendo ou que está com ansiedade. Pessoas que têm dificuldade de concentração, pessoas que desenvolvem problema de pele, de cabelo, pessoas que sentem calafrios, pessoas que não conseguem controlar os seus medos, pessoas que têm controle excessivo, isso pode ser um sintoma de ansiedade, dificuldade para dormir. Quantas pessoas têm dificuldade para dormir, precisam tomar medicação para poder conseguir dormir? Irritabilidade, pessoas que se irritam de maneira fácil demais, procrastinação, ou seja, pessoas que tudo deixa para amanhã, sempre está fugindo de algum assunto, sempre está fugindo de alguém. Então isso é indicativo. Pessoas que não sabem dizer não. Então, essas pessoas, elas podem estar desenvolvendo algum grau de ansiedade maior. É claro que todos nós temos um pequeno grau de ansiedade, de algum momento da vida nós vamos ter alguma ansiedade, mas isso é normal, nós somos seres humanos. Porém, Jesus está tratando aqui da ansiedade excessiva, ou seja, na qual a pessoa tem medo do amanhã, a pessoa tem medo do que vai acontecer amanhã, está preocupada demais. Jesus estava tratando há mais de 2000 anos atrás, Jesus estava tratando ali com seus discípulos essa questão da ansiedade. Por quê, pastor? Porque muitos discípulos que estavam ali, muitas pessoas que decidiram seguir Jesus e seus ensinamentos, estavam, claro, preocupados com o dia de amanhã, o que vão comer, o que vão beber,
porque as pessoas precisavam vestir. Então Jesus, ele sabendo e sondando o coração ali dos seus discípulos e das pessoas, Jesus, ele libera esse ensinamento aí para que trouxesse refrigério e esperança. E esse ensinamento, ele vem até hoje trazendo refrigério e esperança. É claro que nós vivemos em um mundo capitalista, onde nós precisamos trabalhar, nós precisamos correr atrás dos nossos interesses pessoais, materiais, mas sem esquecer que Jesus está no controle de tudo, que Deus está no controle de tudo e que o Senhor comanda tudo nessa terra. Então o Senhor está no controle de tudo. Então, quando nós entregamos o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor, é claro que nós vamos ter mais dificuldade em adquirir ansiedade. Então, isto que nós vamos tratar nesta lição. Então, o ponto 1 é combatendo a ansiedade. O alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir o afã, ou seja, a solicitude, a correria do dia a dia, venha nos atacar e nos dominar e desequilibrar a estrutura de nossas vidas. Então, Jesus estava aqui como alvo principal, trazer tranquilidade ali para os seus ouvintes, para que ele não viesse estar preocupado com o dia de amanhã, porque preocupação com o dia de amanhã traz desequilíbrio e desestrutura as nossas vidas. Então, quando você vê uma pessoa muito preocupada com o dia de amanhã, essa pessoa ela está propensa, ou se não já está desequilibrada a sua vida. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. 1.1. Não andeis ansioso. Irmão, não é fácil falar para uma pessoa que está desenvolvendo ansiedade, não andeis ansioso, mas a palavra de Deus nos dá esse ensinamento, não andeis ansioso. O próprio Cristo falou isso, não andeis ansioso. Olha aqui, antes de falar da ansiedade, precisamos entender corretamente o que Jesus está proibindo ou não neste parágrafo. A ideia central dos princípios ensinados por ele, de respeito a não vivermos distraídos, pois quando a mente humana vive em duplicidade, ou seja, em dois pensamentos, confia em Deus, hoje, amanhã não confia mais. De manhã está confiando em Deus, de tarde não confia mais. Então, a mente está em duplicidade. Então, isso é perigoso para nós desenvolver a ansiedade. Ela procura seguir duas direções ao mesmo tempo. Ela não sabe em que direção ela está. Se ela serve a Deus ou se ela serve aos seus próprios pensamentos, se ela confia totalmente em Deus, entrega seus caminhos a Ele, ou ela fica em meio termo, um dia confia, outro dia não. Resultando na confusão e certa dor de sofrimento. Por que as pessoas sofrem demais? É porque duplicidade aqui na questão da direção das suas vidas. A mente começa a admitir pensamentos interior, que a vida consiste apenas em comer, beber e vestir. Então, a vida não consiste apenas em comer, beber e vestir. A vida também consiste em adorar a Deus, fazer a vontade do Senhor, agradar a Ele e outras coisas que Ele tem para fazer nessa terra. Então, as pessoas estão tão preocupadas com calçar, com vestir, que esquecem de viver a vida. Tem pessoas tão preocupadas em conquistar patrimônio que não usufruem daquilo que tem, porque estão numa busca frenética pelo sucesso, pela conquista material, que elas esquecem de viver. Quantas pessoas aí têm casas grandes, mas abandonadas, não conseguem nem ir lá nessas casas. Quantas pessoas têm dinheiro para viajar para qualquer lugar do mundo, não tem prazer na vida. Por quê? A busca excessiva pelo comer, pelo vestir, pelo calçar, faz com que a pessoa viva de maneira triste e vive uma vida de sofrimento. Então, nós precisamos entender que Jesus ele tem que estar no controle de nossas vidas. Para quê? Tudo aquilo que nós conquistamos está no controle de Deus. O amanhã não pertence para mim, o amanhã pertence a Deus. Aleluia. Então, nós temos que ter convicção de que Deus providencia para o nosso futuro. Então, quando a pessoa tem duplicidade de pensamento, ela não acredita que Jesus pode prover amanhã no seu futuro, que Jesus está no controle da sua vida. Então ela tenta, de alguma forma, usar sua própria força física, sua intelectualidade para conquistar, para tentar garantir o pão de amanhã, a provisão de amanhã. Porém, pela Bíblia, nós precisamos estar hoje vivendo o dia de hoje e o amanhã pertence ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome dele. Aqui no nosso comentário do tópico 1.1,
Como seres humanos, a vida exige certos recursos básicos para poder sobreviver, como roupa, comida, calçado e moradia. Aquilo que eu acabei de falar. Nós vivemos um país capitalista, onde nós precisamos de recursos financeiros para poder sobreviver, mas não deixar isso tomar de conta da nossa vida, não deixar as riquezas materiais, o dinheiro, virar o Deus na nossa vida. Não, nós precisamos saber que isso servirá somente para o nosso mantimento, para nos auxiliar, mas não deixar o dinheiro nos dominar. Nós precisamos dominar os recursos que temos, não deixar os recursos dominarem as nossas vidas. Lembra que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? Sim, mas desde quando ele é administrado de maneira correta, o dinheiro não se torna uma maldição, se torna uma bênção, porque ele vai nos auxiliar na obra de Deus, no nosso dia a dia, ajudando pessoas, ajudando os mais carentes. Então, para isso que o dinheiro serve, é para nos auxiliar e não deixar ele nos dominar, porque aqueles que foram dominados pela cobiça já foram destruídos, os que estão sendo dominados agora, com certeza, se não caírem em si, serão dominados e serão destruídos pela cobiça do dinheiro. Então, a própria Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós, é o próprio Cristo que tem que cuidar de vós. Sabe por quê? Porque o diabo, ele ruge ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, se ele encontra uma pessoa com duplicidade de pensamento, uma pessoa que não tem certeza se ele confia ou não em Deus, ele com certeza está abrindo uma brecha ali para o inimigo entrar na sua vida e o tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa que vai, com certeza, ser uma pessoa que vai ser portadora de sofrimento. Aleluia. Vamos para o 1.2. A vida é mais do que mantimento. Chaplin diz que a vida deve incluir desejos e interesses que não abranjam apenas coisas físicas. Então, a vida deve incluir coisas físicas, coisas materiais e coisas espirituais. Então, é feita dessa base. Eu preciso desenvolver a minha vida financeira, a minha vida material, mas eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Caso contrário, eu estarei caindo nessa cilada que o mundo vive aí, somente correr atrás de coisas materiais e esquece de adorar a Deus, esquece de buscar o Senhor. Por que muitas pessoas aí estão com ansiedade, pessoas estão aí, já passou da ansiedade, pessoas que já estão aí com depressão, já não sabe mais, não tem mais certeza de nada e não sabe o que vai acontecer no amanhã, mas nós precisamos cuidar da nossa mente, da nossa vida espiritual, para que nós não venhamos cair nessa cilada aí que o diabo, ele lança todos os dias contra nossas vidas. Ao afirmar que a vida é mais do que mantimento, Jesus não exige absoluta abstenção e a exclusiva busca da outra, tá vendo? Jesus não está dizendo aqui que a gente deve abandonar a nosso dia a dia, nosso cotidiano, para buscar apenas coisas espirituais, mas ele está aqui nos instruindo a ter equilíbrio, a buscar os dois, ser equilibrado, entendeu? Para que nós não venhamos falhar num e fazer bem o outro. Então nós precisamos ter equilíbrio, tanto na vida física como na vida espiritual. Imagine que se eu ficar 24 horas lá na igreja orando, buscando a Deus, eu esteja lendo a Bíblia, não, a qualquer momento vai começar a faltar o mantimento, porque eu preciso correr atrás do pão, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um momento de trabalhar e um momento de buscar a Deus. Um momento específico de adorar a Deus lá na igreja junto com os irmãos e ter minha convivência com Deus 24 horas aqui no meu interior. Mas eu preciso trabalhar porque eu tenho uma família para sustentar. E eu tendo uma família para sustentar, é claro que eu vou precisar de trabalhar. Então a vida não é mais importante do que o mantimento, mas nós precisamos nos manter. Mas para isso nós precisamos também ter equilíbrio espiritual. Então Jesus ele estava aqui instruindo os seus discípulos a fazer o correto. Mesmo os animais como aves não são vencidos pela ansiedade. Cabe ao homem como criatura feita à imagem do Criador ter a obrigação de aprender a confiar e depender de Deus que o criou, assim como as demais criaturas. Então, Jesus estava dizendo aqui, olhai para as aves do céu, elas não plantam, elas não regam, elas não colhem, nem guardam em celeiro, mas o vosso Pai Celeste está no céu, as alimenta o ano todo, todos os dias da sua vida, Deus alimenta as aves do céu. E Jesus está dizendo que vós não sois mais importantes do que ela, porque as aves elas foram criadas por Deus, mas o homem ele tem a imagem e a semelhança do Senhor, ou seja,
Se Deus cuida dos animais, por que Deus não iria cuidar das minhas necessidades? Então, é isso que nós precisamos colocar em pauta aqui, deixar Deus cuidar das nossas necessidades e lançar fora toda a ansiedade. Aleluia. A vida é uma dádiva, então nós precisamos viver a vida e viver de maneira bem, para que nós não venhamos desenvolver quadros de ansiedade. 1.3. Olhai para as aves do céu. Acabei de explicar. Jesus nos apresenta aqui o mais importantíssimo princípio: o Pai cuida de suas criaturas. Já falamos sobre isso. Vamos mais aqui embaixo. Jesus está ordenando que Jesus não está ordenando que fiquemos esperando cair do céu a provisão e não está encorajando a preguiça, nem falando contra nos esforçarmos em trabalhar para suprir nossas necessidades. Talvez a pessoa pode ler esse versículo: eu não vou mais trabalhar porque Jesus vai cuidar de mim, Deus vai suprir a minha necessidade e tal. Irmão, Jesus não está ensinando aqui isso na Bíblia. Jesus está aqui nos encorajando. Jesus não está nos encorajando a se tornar preguiçoso, ou se tornar, nem falando quanto a nos esforçarmos em trabalhar para suprir nossas necessidades. Nós precisamos trabalhar, mas não podemos ser preguiçosos. Então nós precisamos, que é o que eu falei, equilíbrio. Eu preciso buscar Deus, eu preciso me esforçar no reino de Deus, eu preciso fazer as coisas de Deus, a vontade do Senhor, mas eu preciso trabalhar. Caso contrário, quem não trabalha arruma inimigos, porque o aluguel onde você mora precisa ser pago, o mercado onde você compra precisa ser pago, o cartão de crédito precisa ser pago, e isso não cai do céu. Isso, Deus, ele abre a porta para que nós possamos ir entrando, e Deus vai nos dando estratégia, nós vamos conquistando nessa terra, e tudo dentro do controle de Deus, nada fora da vontade do Senhor, nada sem equilíbrio, tudo de maneira equilibrada, porque fazendo assim, com certeza, nós vamos ser pessoas que vamos agradar ao Senhor. Amém? Vamos para o tópico de número 2. Tópico de número 2, ansiedade para nada proveitosa. Tá vendo? Para que ansiedade, se ela não vai trazer benefício nenhum para nossas vidas? A ansiedade não vai resolver o meu problema, não vai resolver o seu problema, não vai resolver os problemas dos seus alunos na classe. Ou seja, a ansiedade, ela para nada aproveita. O único efeito que a ansiedade pode produzir em nossas vidas é torná-los inoperantes e negativos, nos tornar uma pessoa inoperante, torná-la inoperante e negativa. Devemos confiar em Deus, ela vai tornar nossas vidas inoperantes, não vamos fazer nada na vida e ser uma pessoa negativa. Devemos confiar em Deus, pois Ele provê o que é passageiro, como não proverá o que é eterno. Aleluia. Deus que nos deu a vida também promete sustentá-la enquanto vivemos nessa terra. Irmãos, se Deus nos deu a vida, nos deu a dádiva de estar nesse mundo, com certeza nosso Pai que está no céu vai cuidar de nós, vai providenciar tudo aquilo que precisamos para não vivermos com ansiedade, porque isso não vai nos levar para lugar algum. 2.1. A vida não permite acréscimo. Isso aqui é muito importante. De maneira muito convincente, Jesus afirma que mesmo com todos os cuidados que venhamos ter com a vida, ela nada poderá ser acrescentada. Por mais que eu corra atrás de bens materiais, por mais que eu tenha dinheiro, eu não vou conseguir aumentar um côvado na minha estatura. Nós precisamos entender que nós temos o tempo de nascer, temos o tempo de crescer e temos o tempo também de morrer. Chegará um tempo que a vida encerrará e ninguém vai poder esticar, prolongar a vida. Algumas pessoas com alguns recursos conseguem até ficar em estado vegetativo por muito mais tempo, mas vai chegar uma hora que não tem mais como manter a pessoa viva. Então, esta vida não permite acréscimo. Tudo está no tempo, no controle de Deus. Deus sabe o dia que cada um vai partir deste mundo e vai para a eternidade. Então, nós precisamos entender, por mais que eu corra, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir acrescentar um dia sequer de vida, porque o meu Deus sabe de todas as coisas, nosso Deus, Ele sabe o dia e a hora que nós vamos embora deste mundo. A medida de um côvado equivale a cerca de meio metro. Já pensou se com as minhas correrias pudesse aumentar pelo menos meio metro da minha estatura? Era bom demais. Mas Deus não permite isso, graças a Deus. Usualmente utilizada como unidade para distância, não para tempo. Tá vendo?
Em linguagem popular, o exemplo teria a conotação de esticar, ou seja, eu não vou poder esticar a vida com os meus esforços, com a correria do dia a dia, não vou poder fazer nada. Eu não vou poder, não tenho esse poder não cabe ao homem esticar a vida, só Deus. Esticar a vida um pouco mais. Esse motivo pela qual Jesus diz que não devemos ficar ansiosos, porque a ansiedade não é fecunda. A ansiedade não vai fazer brotar nada mais do que está programado para nascer. Ou seja, ela não vai conseguir ter um efeito que você precisa sendo ansioso. Você tem que colocar a sua vida diante de Deus e o Senhor é que dá o crescimento, é o Senhor que sabe todas as coisas, é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que nos dá capacidade para produzir resultados positivos. Nada que eu faça além das minhas forças humanas vai conseguir trazer algum resultado positivo se Deus não tiver no controle de todas as coisas. Por isso que muitas pessoas elas perdem o controle de suas vidas porque não colocam a sua vida nas mãos do Senhor, e tem coisas que nós como seres humanos somos limitados, mas tem pessoas que não entendem isso e tentam fazer por suas próprias forças e capacidade e acabam perdendo o equilíbrio e embarcando e afundando na ansiedade. Vamos ler aqui um pouco do comentário desse tópico. Há limites para tudo na vida. Não faz sentido algum gastar nossas energias de sobrecarga em coisas, em nossas emoções, quando já fizemos tudo que está dentro do nosso controle. Então, tudo que está no nosso alcance nós vamos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Então não adianta eu querer fazer algo que eu não posso. Não adianta tentar entregar a cura para um parente, para um amigo, sendo que eu não tenho esse poder se Deus não me autorizar. Então, eu não posso fazer algo a mais se o Senhor não permitir. Então, Deus está no controle de tudo. Deus, Ele sabe de tudo. A gente pode gastar dinheiro com parentes, a gente pode levar um filho para tratar, isso temos que fazer. Porém, nós sabemos que a vida pertence a Deus. É por isso que muitas pessoas não entendem isso e quando perde, por exemplo, o pai e a mãe, o luto fica prolongado, porque a pessoa não entende de que isso está fora do nosso controle, isso está fora da nossa capacidade humana. Eu conheço pessoas que perderam parentes durante essa pandemia, até hoje não conseguem sair do luto, não conseguem erguer a cabeça, não conseguem se levantar espiritualmente, porque são pessoas que acreditavam que não fizeram o que estava no seu alcance. Sendo que na verdade tudo está no controle de Deus. Nós não temos poder sobre a vida. Quem tem o poder sobre a vida é Deus, e nós precisamos aceitar a vontade do Senhor, porque quando nós aceitamos a vontade do Senhor, aí sim nós vamos estar dentro daquilo que Deus quer de nós, e com certeza nós não vamos ser pessoas ansiosas, que não vamos desenvolver quadro de ansiedade. 2.2. A ansiedade, além de não permitir acréscimo nenhuma, ela também é cega. Vamos ver? Pessoas ansiosas são incapazes de enxergar lições que a própria natureza oferece, que a própria vida, a natureza. Ao falar acerca das preocupações com aquilo que devemos vestir, Jesus apresenta lírio e erva do campo, comparação com os vestuários humanos. O Senhor veste as flores com tão beleza rara que está além da capacidade humana imitar. Olha aí, como não cuidará dos seus filhos amados? Cuidado e sabedoria em tempo. O Senhor nosso Deus dispensa tanto cuidado, sabedoria e tempo a uma pequenina flor que quanto às grandes coisas da sua criação. Então, nós sabemos que uma flor ela tem uma durabilidade pequena. A flor ela dá toda aquela beleza, mas logo ela seca e depois vai servir somente para ser queimada, para ser seca, e vai servir de combustível para a preparação para o preparo do pão. Aqui, ó, combustível para o preparo do pão. Além disso, ele assim mesmo ele as vestia com muita beleza, que até mesmo Salomão não conseguiu imitar. Então Jesus fala, assim como eu visto o lírio dos campos, assim como eu embelezo as flores, eu não poderia fazer muito mais pelos meus filhos amados. Então isso que nós precisamos ter em mente, que o nosso Deus cuida de nós como filhos amados, como filhos queridos. Então nós estamos tão preocupados com vestimenta, que nós ficamos cegos e muitas vezes não observamos na natureza aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está nos mostrando todos os dias. Você já viu que uma pessoa está tão cega, que ela está com grau de ansiedade, que você vai levar até uma palavra para ela, ela não dá crédito, ela não acredita porque ela está cega.
ela precisa abrir os seus olhos e ver. Assim como Deus cuida da natureza, assim como Deus cuida das flores, Deus também cuida dos seus. Então lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Nós não somos mais importantes do que uma flor do campo, e Deus não veste ela de maneira extraordinária, que nem Salomão conseguiu imitar. Imagine nós que somos filhos amados. Então Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos, que eles não precisariam se preocupar tanto com vestimento, que assim como Deus vestiu o lírio dos campos, Jesus olhou para os campos ali em cima da montanha e viu ali aquelas flores lindas. Então Jesus usou esse exemplo para ilustrar ali aos seus discípulos. Então esse ensinamento serve para nós hoje, serve para nós ficar atento aos cuidados de Deus. Aleluia. Tá gostando da aula? Deixa um like aí, deixa um glória a Deus, comenta aí embaixo o que você está entendendo, faça pergunta aí no nosso comentário. Com certeza, se eu puder, eu vou responder vocês, e o que eu não puder, eu vou pesquisar e vou procurar responder da melhor maneira possível. 2.3, ansiedade. Ansiedade também ela é incrédula, além de ela não acrescentar nada, além dela ser cega, ela também é incrédula. A pessoa quando está com um grau de ansiedade, ela não acredita mais em coisa alguma. Por isso Jesus chama até o discípulo homem de pequena fé, porque Jesus sabia que ali tinha pessoas que estavam ansiosas, pessoas que estavam incrédulas quanto à provisão de Deus, pessoas que não acreditavam que Jesus tinha capacidade de prover ali alimento, prover ali o dia a dia para eles. Tanto é que quando Jesus está ali conversando com a multidão, Jesus pregando para a multidão, o discípulo chega e diz: Jesus, vamos despedir a multidão porque já está tarde, não temos alimento para todo mundo. Jesus, não vamos despedir ninguém, todo mundo vai comer, todo mundo vai se alimentar e vai saciar sua fome. Então Jesus estava ali dizendo aos seus discípulos que ele sim iria prover tudo. Então ele chega até a falar homens de pequena fé, ou seja, a ansiedade pelo comer, pelo vestir, pelo beber, pode nos pode nos tornar homem de pequena fé. Jesus aponta uma diferença na fé, não sua ausência. Jesus aponta uma deficiência na fé, não a ausência dela, tá vendo? Homem de pequena fé, não estava dizendo que não tinham fé, a fé que era pequena. Segue propondo um argumento fundamental contra a ansiedade. A ansiedade, diz ele, é característica dos pagãos que não conhecem a Deus em quem Ele é, em quem Deus é. Então, Jesus estava dizendo aí que a ansiedade, ela não é para os cristãos, ela não é para aqueles que confiam em Deus. A ansiedade é para aqueles que não conhecem a Deus. Então, se temos cristãos que estão desenvolvendo grau de ansiedade, pessoas que estão com esse problema, irmão, essa pessoa precisa fazer uma autoanálise, precisa voltar onde ela parou, e ela precisa entender e compreender que Deus está no controle de tudo e que ela precisa entregar o controle na mão do Senhor. Caso contrário, ela será comparada como incrédula, como uma pessoa que não teme a Deus e que não conhece ao Senhor. Aí talvez você fala, pastor, a ansiedade é uma doença, qualquer pessoa pode vir ser acometido. Sim, mas existem doenças que nós podemos sim evitar. Por exemplo, eu sei que se eu não beber água, eu passar vários dias e períodos sem beber água, eu vou trazer algum problema, vou adquirir algum problema renal. Então, eu sabendo que eu vou adquirir algum problema renal, é claro que eu vou me precaver bebendo água. Então, da mesma maneira da ansiedade, se eu sei que se eu não entregar o controle da minha vida na mão do Senhor, com certeza vou estar propenso a adquirir a ansiedade e serei considerado como um incrédulo, como uma pessoa que não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus e confia no Senhor, anota isso que eu estou te falando, não é eu que estou afirmando do meu próprio entendimento, é a palavra de Deus. Jesus falando assim, são características daqueles que não conhecem a Deus e quem Ele é. Então isso está em Mateus 6,32, então se você for ler lá, você vai entender. A ansiedade por parte de um súdito do reino é inadequada, por desonra o Pai Celeste, tá vendo? A ansiedade de uma pessoa que faz parte do reino, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, para nós hoje também, que a pessoa que tem ansiedade e se identifica como cristão, ela está desonrando o Pai que está no céu. Simplesmente ela está dizendo assim, Deus não cuida dos seus filhos.
ela está com grau de ansiedade é porque faltou algo para ela. Não é que Deus não proveu, é que ela não entregou o controle na mão do Senhor. O Senhor não é intruso, o Senhor, Ele faz conforme nós permitimos que Ele faz na nossa vida. Então, à medida que eu abro meu coração, que eu entrego o controle da minha vida nas mãos do Senhor, aí vem a provisão de Deus na minha vida. Então, enquanto eu estiver no controle, eu querer dar uma de tal, eu querer assumir o controle de tudo, eu não vou conseguir porque eu sou humano, limitado, e eu preciso de um Deus que é sobrenatural, que é espiritual e que é ilimitado. Amém? Então, aqui embaixo ele fala assim, ó, tal desconfiança é compreensível em um pagão, que acredita em deuses egoístas, mas para o crente não. O crente precisa entender que ele tem um pai. A ansiedade é característica de pessoas que seguem a deuses pagãos, deuses egoístas, mas nós servimos a um Deus poderoso que é fiel e nós precisamos honrar o nome do Senhor e não andar ansiosos. Deve haver uma diferença entre os discípulos do reino e os pagãos, tá, irmão? Eu tenho convicção, eu não tenho dúvida de que essas 19 milhões de pessoas que temos hoje algum grau de ansiedade no Brasil, eu tenho convicção de que existe uma minoria, uma parte muito pequena que são pessoas que professam o nome do Senhor. Então, com certeza a maioria são pessoas que não temem a Deus, que não acreditam em Deus, são pessoas que são pessoas egoístas, que querem assumir o controle de suas vidas, mas eu tenho convicção de que existe uma minoria, eu não sei exatamente a porcentagem, pode ser que tenha cristão que serve a Deus e por algum motivo, algum descuido, acabou caindo na ansiedade, mas eu tenho convicção de que a maioria desses 19 milhões de brasileiros que têm ansiedade são pessoas que não temem a Deus, são pessoas pagãs, que precisam ter um encontro com Jesus, que precisam descer aos pés de Jesus e que precisam nascer de novo da água e do Espírito e entregar totalmente o controle de suas vidas ao Senhor e fazer como o apóstolo Paulo diz, não mais eu, mas Cristo viva em mim. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não tenho mais o controle da minha vida, quem tem o controle da minha vida é Deus que está nos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pensa numa aula abençoada. Ponto 3. Vencendo a ansiedade. Então, agora nós vamos ver como vencer a ansiedade. Nós estudamos aqui como combater a ansiedade. Nós estudamos aqui que a ansiedade nada se aproveita. E vamos ver agora vencendo a ansiedade. Jesus falou acerca de importantes princípios com os quais podemos eliminar a preocupação das nossas vidas. Então, aqui, o Bispo Abner vai colocar algumas receitas de como vencer a ansiedade e como eliminar a ansiedade. 3.1. Primeira receita para eliminar a ansiedade. Você sabe qual é a primeira receita aqui no tópico 3? A primeira receita para eliminar a ansiedade é compreender e entender que Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe as minhas necessidades e as suas. Então, a partir do momento que eu tenho essa convicção de que Deus conhece as minhas necessidades, aí é o antídoto contra a ansiedade. Porque eu vou estar seguro, porque eu sei que Deus, Ele conhece as minhas necessidades. Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas são acrescentadas. Por quê? Porque Deus conhece as minhas necessidades. É possível que um pai natural e terreno, mesmo tendo conhecimento das nossas necessidades de seus filhos, não os sustente, mas Deus jamais fará isso. Deus jamais vai abandonar um filho. A Bíblia diz que ainda que uma mãe venha abandonar o filho que gerou, todavia o Senhor não esquece de nós. Então o Senhor, Ele tem um cuidado todo especial para comigo e com você. Talvez Satanás já apontou o dedo no teu rosto, ou de algum parente seu, de algum familiar, um amigo, diz você não é nada, você não vale nada, você foi abandonado por Deus. Saiba que isso não é verdade. Deus cuida dos seus filhos. É nós que saímos com as nossas incredulidades, com as nossas incapacidades e com a nossa soberba, nós acabamos nos distanciando de Deus, dos cuidados dele. Mas se nós estiver na presença do Senhor, com certeza Ele vai cuidar de nós. Aleluia. A Bíblia diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Isso está lá em Salmos,
Número 34, irmão. Confia no Senhor e tudo Ele fará. Então, é a primeira fórmula para se vencer a ansiedade, é ter convicção de que Deus está comigo e está com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 3.2, vamos ver agora o segundo antídoto para vencer a ansiedade. Estabelecendo prioridades. Este deve ser o objetivo de cada cristão, buscar o reino e não a glória pessoal ou objetivos egoístas. Então, aqui um ponto para você vencer a ansiedade, estabelecer prioridades. É você ter o tempo para Deus, ter tempo para você buscar o seu mantimento, aquilo que você precisa no dia a dia, como eu já expliquei, que nós vivemos num país capitalista, num mundo capitalista, mas nós temos que estabelecer prioridades. Quantas pessoas, por causa de serviço, por causa de busca de fama, de sucesso pessoal, profissional, abandonaram a Deus, abandonaram a casa do Senhor e hoje vive uma vida miserável, tem dinheiro, mas vive sofrendo, tem muitos bens, mas ao mesmo tempo não tem nada. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantas pessoas aí têm milhões na conta e não tem paz? Sabe por quê? Porque estabeleceram prioridades erradas. Priorizaram mais o material do que o espiritual. E quando nós priorizamos mais o material, nós estamos no sério risco de se afastar de Deus e assim vir adquirir alguma doença espiritual, como é o caso da ansiedade. Então, um dos remédios contra a ansiedade é traçar prioridades. Não, o tempo do Senhor é sagrado. O tempo que é de Deus é sagrado. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas o Senhor vai me dando força, vai acrescentando e vai acontecendo de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o que eu vou trabalhando, o Senhor vai permitindo. Então, nós precisamos traçar propósito na presença de Deus. Quem tem propósito, ele não sai da vontade do Senhor. O segundo ponto que eu quero destacar aqui nesse tópico é a aceitação da vontade divina. Então, esse é um antídoto para poder vencer a ansiedade. Aceitar a vontade divina, o propósito de pô-lo em ação em nossas vidas é a primeira maneira de derrotar a ansiedade e a preocupação. É aquilo que eu falei da agora. Muitas pessoas não aceitam a vontade divina, não aceitam a partida de um parente, de um amigo, de um irmão e acabam desenvolvendo um grau de ansiedade. Então, nós precisamos entender que tudo está no controle do Senhor e que se nós colocar a nossa vida diante dele, debaixo da sua soberana vontade, com certeza nós vamos derrotar a ansiedade e a preocupação. Aleluia. Outro ponto aqui nesse tópico que eu quero destacar para vencer a ansiedade, é ter convicção de que Jesus e quando Deus é a convicção de Jesus e que quando Deus se torna o poder dominante de nossas vidas, toda ansiedade desaparece. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, tá aí um antídoto para vencer a ansiedade. Quantas pessoas têm lotado consultório de psicólogo, de psiquiatra? Não estou dizendo para você não fazer isso, mas são profissionais. Eles também têm treinamento na ciência e podem sim nos ajudar pessoas com problema de ansiedade. Mas está aqui, ó, a fórmula também tem na Bíblia. E a forma verdadeira é quando nós temos convicção de que Jesus e que Deus estão no controle, dominam nossas vidas, com certeza toda ansiedade vai desaparecer e cair por terra e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Olha, remédio para a ansiedade é entregar o controle de nossas vidas na mão do Senhor, porque fazendo assim, toda ansiedade vai desaparecer em nome de Jesus. Se você está passando por algum momento difícil, por algum problema na sua vida, eu quero em nome de Jesus que você entregue a sua vida ao Senhor, o controle total da sua vida ao Senhor. Se até hoje você não fez isso, se até hoje você lutou com as suas próprias forças, a força do seu braço, eu te convido, em nome de Jesus, você entregar o controle total. Não entregar uma parte e ficar tentando pegar para você tentar fazer do seu próprio jeito, mas entregar o controle total na mão de Deus, que com certeza essa ansiedade vai desaparecer em nome de Jesus.
3.3. Outro antídoto aí para vencer a ansiedade. Basta cada dia o seu mal. Mas esse tópico aqui parece engraçado. Vamos ver. Nesse último princípio, Jesus nos afirma como a preocupação pode ser derrotada quando aprendemos a arte de viver um dia de cada vez. Aleluia. Então tá aqui um segredo para derrotar a ansiedade. Aprender a desenvolver essa arte de viver um dia de cada vez. Você lembra da oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, a oração modelo aos seus discípulos? Ele assim, ó, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ele fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje. É pão nosso de cada dia. Então não é de amanhã, é de hoje. Nós precisamos viver hoje. Tem pessoas com tanta ansiedade com o dia de amanhã que elas esquecem de viver a provisão de Deus hoje. Então nós precisamos valorizar a vida. Mais um dia que Deus nos deu a oportunidade de estar vivo, de poder desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Então, a arte de viver um dia de cada vez. Não queira viver vários dias de cada vez, porque você vai ter problema mental, você vai ter problemas espirituais. Viva hoje. A Bíblia diz aqui, nós temos tanta preocupação, tanto problema hoje, para estar pensando em problema de amanhã. Vamos vencer o problema hoje, vamos conquistar hoje, vamos ser abençoados hoje. Amanhã Deus providenciará de novo. Lembra lá dos israelitas que quando eles pediram para Deus provisão, o Senhor mandou o maná do céu e deu ordem a Moisés para que dissesse a eles que não guardasse o maná para o dia seguinte, porque iria estragar, iria dar bicho. Lembra? Pois é. Mas alguns israelitas não confiaram na provisão do Senhor e guardaram e tiveram punição. Então o Senhor estava ensinando ali, dizendo para ele, todo dia eu vou prover. Da mesma forma o Senhor está dizendo aqui aos seus discípulos, todo dia eu vou prover, todo dia eu vou estar com vocês, todo dia vocês vão ter pão, todo dia vocês vão ter multiplicação. Isso que o Senhor quer passar para o dia de hoje para nós jogar fora essa ansiedade e ter convicção de que precisamos viver o hoje, porque o Senhor providenciou hoje, é o mesmo Deus que vai providenciar amanhã, sabe por quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava no dia de ontem, ele está no dia de hoje e não tenho dúvida de que ele vai estar no dia de amanhã. Então, por que eu vou me preocupar se eu sei que o Senhor está comigo? Para que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Eu vou viver o dia de hoje. Aleluia. Mas isso não abre precedente para mim não planejar, para mim não fazer... como eu posso dizer, meus planejamentos. Não posso ver uma vida relaxada, mas eu tenho que descansar no Senhor, sabendo que Ele que está no controle de todas as coisas. Eu planejo, faço aqui minhas anotações, mas tudo está no controle de Deus, o Senhor que vai encaminhando. Então é assim que eu vivo. Eu planejo, eu não sou uma pessoa aérea, eu tenho planos para o futuro, mas não vivo preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Eu vivo o dia de hoje e deixo o dia de amanhã sob os cuidados de Deus. Aleluia. Jesus recomenda a cada filho que enfrente cada dia sem se preocupar com o dia de amanhã, que poderá não acontecer. Tá vendo? Então, muitos dos nossos medos do amanhã podem nem acontecer. Então, tem pessoas que estão tão com medo do amanhã, estão tão com medo do que vai acontecer, que isso nem pode chegar. Eu posso nem poder ver o dia de amanhã, porque eu não sei o dia que eu vou partir, você não sabe o dia que você vai partir. Então, para que se preocupar com amanhã, se amanhã não pertence aos homens, amanhã pertence a Deus. É o Senhor que sabe se essa terra vai ter amanhã ou não vida. Então, tudo está no controle do Senhor. Aleluia. Nada de ficar preocupado com o dia de amanhã. Esta é a razão de nossos dias terem apenas horas e não períodos maiores. Seria doloroso demais para nós lidarmos com tanta pressão. Então, irmão, graças a Deus que o dia só tem 24 horas. É tanta pressão que a gente tem que aguentar, porque se o dia fosse maior, misericórdia. Então, nossos dias nós podemos ter hoje lutas, vitórias e derrotas. Então, a vida do crente no dia a dia é luta, vitórias e derrotas. Sabe por quê? Nós temos um inimigo também em comum, que é Satanás, que luta todos os dias contra nossas vidas. Nós temos que estar preparados para lutar. Nós passamos também por um momento de derrota, mas passamos também por um momento de vitória. Existe um evangelho aí de meia tigela, um evangelho aí do blá blá blá, que prega que as pessoas nasceram somente para triunfar, somente para conquistar, somente para dar a volta por cima, para esfregar a cara do inimigo no muro. Irmão, isso não é verdade.
Jesus afirmou: do mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia, Jesus venceu. Então, os nossos dias são assim, irmão, de luta, de vitória, de peleja. E tem pessoas que não estão preparadas para sofrer derrota, e por isso elas acabam adquirindo depressão, acreditam que Deus os abandonou, que Deus não está mais com elas. Isso não é verdade. Quantas pessoas saem para vender seus produtos e muitas vezes não vendem, parece que as portas estão fechadas, e a pessoa acredita: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, devo estar em pecado. Irmão, cada dia tem uma luta. Todos os dias o mundo nos bate, vem para cima de nós com tudo. E nós precisamos, em nome do Senhor, vencer o dia, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mas nós vamos conquistar, nós vamos triunfar na presença de Deus e vamos viver o melhor que o Senhor tem para nós todos os dias. Aleluia. Não existe reservas para o futuro. Não adianta eu tentar programar coisa agora para me guardar para o futuro. Eu preciso programar, mas tudo está no controle de Deus. Da mesma forma que Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia, olha o que eu falei, assim, estar sempre na dependência do Pai, também nos pede que vivamos cada dia em paz, confiando na sua provisão. Em nome de Jesus, que esse vídeo sirva para você que está me ouvindo. Talvez você está preocupado, talvez você está ansioso, talvez você está angustiado, que esse vídeo ele traga aqui esperança para o teu coração, refrigério. Em nome de Jesus, toda essa ansiedade que está rondando a sua vida, caia por terra nesse momento, que esse ensinamento da palavra de Deus consiga penetrar no teu coração, na tua mente, abra teu entendimento, abra tua visão espiritual e sinta Jesus bem pertinho de você nesse momento aí, dizendo: filha, filho, eu te amo e estou aqui para suprir as tuas necessidades, eu estou aqui para te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Jesus está ao seu lado. Basta você abrir os seus olhos e confiar no Senhor, porque Deus ainda é Deus de provisão. Deus ainda é Deus de provisão. Aleluia. Que caia por terra toda pressão maligna, toda depressão que ronda a tua casa, ronda a tua história, teus familiares, caiam por terra neste momento, em nome de Jesus. E que a partir deste momento você seja impactado com esta palavra e receba refrigério na sua alma, porque o Senhor está falando neste momento, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, meus queridos. Vocês que ficaram até o final, tenho certeza que vocês aprenderam, foram abençoados. Não saiam daqui do canal, não desfaçam aqui a sua inscrição, fique aqui conosco, em nome de Jesus. Vamos pelejar com esse canal aí até Jesus voltar, assim se cumpra a vontade do Senhor em nossas vidas. E Deus aprovando, semana que vem, nós vamos estar aqui com a lição de número 11, que tem como tema a relevância do discernimento. Então, você que quer aprender a ter discernimento, não perca a próxima aula, compartilhe nossos vídeos, nos ajude a propagar, ore pelo canal do Pastor Edri, eu vou estar orando por você, ora por mim. Então, domingo, se você mora aqui em Goiânia, eu quero te fazer um convite, aqui na rua 6, número 330, Vila Santa Helena, Assembleia de Deus Campo de Campina, que tem como presidente bispo Oide José do Carmo, e aqui na congregação da Vila Santa Helena, estamos sob a direção aqui do pastor Jales e a pastora Suzy. Com certeza, domingo teremos um professor abençoado, terá domínio sobre o assunto, e com certeza, se você puder vir fazer uma visita, você será bem-vindo no meio do povo de Deus, e nós vamos ficar muito felizes com a sua presença. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, e até a próxima aula, se Deus assim permitir.